Olá a todos. Trago-vos este vídeo para continuar um conjunto de partilhas acerca de temas relacionados com dança nesta fase de isolamento. E este tema tem um bocadinho a ver com o tema anterior. Tinha falado um bocadinho acerca do convite, do código social na pista de dança e trouxe dessa vez a minha experiência pessoal, mas a minha experiência também como bailador, como bailarino, como professor de dança e como DJ, de áreas latinas e africanas, e fiz um bocadinho um balanço dessa experiência nessas várias áreas. Ficou muita coisa por dizer, mas uma das questões que mais aparecem nas aulas de dança e que está relacionada também com esta questão do convite, porque decorre também na energia que se coloca no convite, é a questão da distância social ou da proximidade social, como quiserem pensar nisso, do abraço, um abraço mais apertado, mais longínquo, maior intimidade, menor intimidade, o que é aceitável, se é aceitável para uma cultura e não é aceitável para outra, para uma nacionalidade ou não, para homens, para mulheres. Há imensas coisas para falar acerca disso. Então, como da outra vez, eu trouxe aqui algumas cábulas, pelo menos são alguns pontos para falar, para não me perder aqui nestas ideias. No primeiro de todos tem a ver com a diferença entre os limites sociais e os limites pessoais. Nós estamos inseridos num grupo e como tal, muitas vezes a nossa identidade pessoal está enquadrada e contextualizada por esse grupo, mas há diferenças pessoais mesmo dentro de um grupo com regras relativamente fechadas. E, portanto, quando nós vamos para uma pista de dança temos que ter muitas coisas em conta. Se é normal aqui em Lisboa, numa noite de salsa, haver uma proximidade X, eu sei que tenho que contar com isso para poder... É uma espécie de nível zero, a partir do qual posso construir outro tipo de interação. E isso também é importante perceber também quando quero criar uma maior proximidade, eu quero ter mais contacto com a pessoa com quem estou a comunicar. Isto não tem nada a ver com ter mais intimidade, mas ter uma maior proximidade para ter uma conversa mais significante, mais profunda, ou então o contrário, quando eu, apesar de ir para uma noite X, ou por exemplo vou para uma noite de Kizomba em que sei que há determinado tipo de proximidade, eu não estou totalmente confortável com o nível de proximidade ou de intimidade e quero interagir sim com aquela noite, mas não me quero expor assim tanto, sabendo que depois há pessoas para que têm formas diferentes dentro da mesma noite e isso é normal, mas há o espectável e portanto eu acho que são ferramentas que nós temos que levar para comunicar. Não tem que ser uma chatice, não tem que ser um problema. Eu sei que eu quero conhecer as pessoas com quem vou falar, isso é uma questão também de respeito. Quero conhecer-me a mim próprio, perceber. Muitas vezes isso não é assim tão óbvio, porque nós, no meio de uma dança, somos capazes de repente descobrir limites diferentes para qualquer lado daquilo que nos é confortável, e é importante que a gente vá atualizando esse sentido de equilíbrio e de conforto, e também que vá sentindo isso da parte dos outros. Mas, de qualquer forma, eu tenho que perceber socialmente qual é o ponto médio para, a partir daí, comunicar com as outras pessoas, sem impor esse limite social a uma pessoa em particular, porque, pelo menos eu tenho essa perspectiva, nós temos esta dignidade individual e este direito de estabelecer os nossos próprios limites. Então, eu tenho que perceber quais são os meus limites, tenho que perceber como é que eu os posso comunicar, tenho que perceber como é que eu os vou perceber na outra pessoa e não forçar a comunicar com os meus limites de proximidade. Isto nem sempre tem a ver com uma questão de gostar ou não gostar da outra pessoa, de afeto. Eu dou-vos um exemplo
cultural, que tem a ver com culturas de países diferentes. Em Portugal nós somos bastante afetuosos, tocamos, mas não somos demasiado expansivos. Por exemplo, alguma expansividade e alguma sexualidade mais explícita por parte, por exemplo, de brasileiros pode nos parecer às vezes desconfortável, mas para eles é normal. Ao passo que no sentido inverso nós temos, por exemplo, eu tive já vários alunos holandeses que são muito simpáticos e que depois têm uma relação diferente com a proximidade física e com o abraço, mas podem ser muito afetuosos e podem ser muito amigáveis, mas não estão habituados, e nós temos que perceber esse espaço, esse tempo para nos encontrarmos a meio caminho. Eu acho que é isso também que torna a coisa interessante, que é, vamos construir um espaço que é dos dois, a meio caminho, e podemos perceber até onde é que podemos ceder, e se percebemos que há alguém que imagina um tipo de comunicação absolutamente fechado sobre uma ideia, talvez isso não nos interesse, porque é uma pessoa que quer ter uma conversa virtual, não com quem está à sua frente. Bom, depois, para além dos limites culturais de cada país, nós também temos os limites culturais de cada dança. E esses limites também estão ligados a aos países e aos seus hábitos e à sua história. Mas, por exemplo, nas danças que nós costumamos dançar, e estou a falar aqui para a comunidade do Estúdio 8, os nossos amigos, salsa, xaxaxá, bachata, kizomba, semba, merengue, são danças que convivem, têm todas algo, têm uma raiz africana, têm algo de festa, têm algo de sensualidade. Algumas delas podem puxar para um lado de mais intimidade, outro de um lado mais de exteriorização da festa, de uma interpretação pessoal, mas todas elas têm ali algumas ferramentas comuns. E isso cria um problema, pode ser um desafio interessante, mas cria um problema quando fazemos noites mistas, quando temos uma noite com salsa, com bachata e com kizomba, por exemplo. E quando eu digo salsa, bachata e kizomba pode ser muita coisa diferente, mas no contexto que vivemos hoje em dia, a salsa muitas vezes acaba por ser é mais festa, mas também é mais técnica, é mais jogo, é mais desafio. A bachata explora um lado de expressão mais romântica e mais sensual, como se costuma dizer, mas muito virada para fora, e a kizomba explora uma perspectiva mais íntima, mais dentro do abraço. E, portanto, é difícil quando nós mudamos o chip, o que é que temos que adaptar. Muitas vezes o que eu sinto que acontece é que a cultura dominante, a dança dominante, vai acabar por influenciar a forma como nos comportamos com as outras danças. Se eu estiver numa festa, como a Festa Salsa Viva em Almada, e passam algumas quizombas e sembas, provavelmente a forma como eu faço e vejo as outras pessoas a dançar à minha frente, a forma como eu interajo numa kizomba será totalmente diferente da forma como podemos interagir numa noite só de kizomba. Se calhar nós transpomos essa forma de estar, essa persona, essa identidade da salsa e utilizamos-la para dançar outras danças. Na realidade somos salseiros, é um conceito que eu não gosto assim tanto, mas pronto, naquele momento somos salseiros a dançar kizomba e a dançar bachata, e portanto nós também temos essas personagens com limites diferentes, e temos que perceber até que ponto é que os outros estão disponíveis para jogar esse jogo de identidade connosco. Bom, depois também temos o contexto da festa em particular, mesmo dentro de uma cultura específica, mesmo dentro de uma cultura que está ligada a uma nacionalidade, a uma experiência histórica, de repente isto é um mundo vivo, tem uma organicidade, e vocês têm muitas noites com a mesma dança na mesma cidade e que têm características diferentes. Poderão ter já experienciado isso como turistas noutra cidade e perguntam: onde é que se dança aqui salsa? E alguém vos diz,
podem dançar salsa, isto é mais cubana, mas ali é um sítio mais de festa, as pessoas são muito, recebem bem quem vem de fora, o outro sítio é mais não sei o quê, têm mais o nariz empinado, ou não. Bom, há muita variedade dentro da mesma cultura e, portanto, também é importante que a gente saiba para onde é que vai. É óbvio que temos que exigir que sejamos bem recebidos e respeitados em qualquer sítio, mas depois de termos uma primeira experiência também é importante que a gente saiba que há sítios que são para nós e há que têm um tipo de interação que é para nós, outros não são. Eu, como DJ, tenho muito às vezes um contacto que acontece com todos os DJs, com algumas pessoas que querem trazer a sua forma, não só impô-la a um par, mas impô-la a toda a gente que está naquele local. E eu acho que há valores específicos e há um espírito específico de cada noite, de cada construção que se faz de festa, e acho que é importante respeitá-lo, metermos com ele, contribuir com a nossa forma diferente, mas dentro do limite em que estamos a respeitar aquilo que aquelas pessoas criaram. Portanto, se eu sei que há uma noite mais de solteiros, bom, isto agora está um bocadinho na moda, não é? Especialmente em noites africanas, está um bocadinho virado para um lado de interação social, noutra onda, alguns podem dizer um bocadinho de engate, é válido. Não acho que tem que haver um juízo de valor, é importante que haja uma boa comunicação nesse sentido, mas se eu sei exatamente que vou para um local como aqueles, de pouco me serve depois estar a criticar. Bom, posso comentar entre amigos, entre pessoas próximas, mas estar a ficar incomodado com aquilo quando de facto sei que não tem a ver com aquilo que eu procuro. Depois isso cria outra questão, que é: será que os promotores divulgam claramente qual é o ambiente que querem? Sinto que muitas vezes, por exemplo, numa noite mais extrema como essa, uma noite mais pesada, a comunicação é clara. Mas há umas noites que não são carne nem peixe. Querem ser familiares, mas depois têm uma comunicação, uma imagem muito agressiva, misturam grupos diferentes e querem agradar a cada um dos grupos, com formas totalmente diferentes. É como se as pessoas tivessem várias mini-festas. Bom, mas este já é outro tema que eu acho que gostaria de abordar. Também é importante a gente tentar perceber isso e exigir que haja uma comunicação clara em relação aos valores de determinada noite, de determinada socialização. É uma dica se a comunicação não for clara, porque pode ser por falta de experiência, de falta de capacidade de comunicação de quem organiza, mas isso em si já diz qualquer coisa em relação ao valor daquela festa. Provavelmente o valor de uma festa como essa será o de tentar desenrascar e tentar agradar a toda a gente, porque precisamos de pagar contas, e a verdade é que é preciso pagar contas, mas não, isso pode não nos fazer sentido em termos expressivos, em termos culturais. Bom, depois, na relação mais pessoal com a proximidade, isto já tinha a ver com a questão do convite. Eu sugeri que podíamos fazer um convite em que houvesse uma comunicação não verbal, em que o abraço começasse já à distância. Eu acho que isto existe também depois do convite ser feito. Nós podemos construir essa aproximação aos poucos. E imaginando, bem, eu neste momento de forma convencional falo muito de homens e mulheres, há um bocadinho essa ideia. Eu como homem posso querer um determinado tipo de proximidade e a senhora não quer se afastar um bocadinho mais, e atenção que isto pode de repente transformar-se num clichê, que é: os homens querem todos mais proximidade e as senhoras querem todos mais afastamento. Mentira absoluta. Bom, mas estou a colocar esta situação como exemplo. Se o meu objetivo for só criar essa proximidade e não for a dança, não for a partilha, não for a comunicação, então, na realidade,
a maior parte das festas e das redes sociais não servem para mim. No entanto, mesmo que eu esteja à vontade com determinado tipo de proximidade e outra pessoa não, eu sei que posso testar até determinado ponto, posso mostrar essa disponibilidade. E se a pessoa não ocupar esse espaço, eu não avanço e pode-se aproveitar a dança de outras formas. Até acontece-me muitas vezes dançar com uma senhora. Eu não estou só a falar de maldade, não pensem nisso dessa forma. Acontece-me dançar com senhoras que nunca dançaram a par, e para as quais a relação só com o toque, de dar a mão, ou um abraço convencional da dança é esquisito. E, portanto, nós podemos divertir-nos imenso com uma dança, se houver boa atitude, com uma dança só afastados, frente a frente, a partilhar, continua a ser uma dança a par. Mas para isso é importante perceber a linguagem não verbal. E também é importante que as senhoras percebam a linguagem não verbal dos homens, ou outra, e que deem sinais claros. Nós estamos a ter uma comunicação física e visual, e física através do visual também. A maior parte das pessoas. E, portanto, é importante que tudo aquilo que eu digo com o corpo que tenha significado. Há uma situação limite que é eu dizer claramente com o corpo e a outra pessoa estar-me a ignorar e de repente eu tenho mesmo que falar. Eu acho que isso deverá ser uma última instância, porque rapidamente quando se tenta explicar quais são os limites, é como se ficássemos presos numa gaiola, e a dança é algo mais livre e mais instintivo. Por exemplo, aconteceu-me um exemplo há pouco tempo. Eu tenho bastante experiência a dançar salsa e tenho geralmente bastante cuidado com quem estou a dançar e na proteção do seu espaço em relação a outros pares, situações de perigo em que se possa magoar. E dancei com uma rapariga que me veio convidar e eu dancei um bocadinho mais à vontade numa noite de salsa, sem dançar em linha, porque eu misturo muitas ferramentas, mas sempre com segurança, e ela tinha esta perspectiva militar de que para se dançar numa noite assim tinha que se dançar em linha para as outras pessoas todas, e o verbalizar isso dessa maneira deixou-me muito desconfortável. Foi uma dança muito desagradável porque foi algo autoritário, e ela não me conhecia, não esperou um bocadinho para perceber se a dança era segura, se não era, se eu estava a proteger. Era assim. É óbvio que eu não fui convidado de volta, não teve interesse nenhum, fiz um sorriso amarelo durante a dança toda. Não é que ela dançasse mal, mas eu fiquei sem vontade de me encontrar aos poucos a meio caminho numa conversa natural. E percebo que muitas vezes as mulheres sofrem um bocadinho disso com homens que decidem quais são os limites da dança e que ralham e que param a dança e não sei o quê. A minha sugestão é que uma pessoa que se comporta assim não merece dançar connosco. Portanto, eu explicaria, se a pessoa não percebesse à primeira, deixaria essa pessoa na pista. É óbvio que há várias formas de mostrar. Olha, estás-me a agarrar demasiado, eu vou soltar, vou dançar à vontade e agora reconstrói. Se a pessoa não aceitar isso, é pura e simplesmente um abuso do nosso espaço pessoal, quer seja um homem a fazer isso, quer seja uma senhora. É mais natural que seja um homem, não por ser homem, mas por uma questão, por um lado, cultural, e depois porque é quem vai fazer o convite. E isso muda um bocadinho. Quando eu sou convidado, muitas vezes, algumas senhoras arriscam em limites não é só de proximidade, de domínio da interação que não arriscariam de outra forma. Isso nem sempre é fácil, nem sempre é equilibrado e às vezes pode ser mal entendido.